Olá, sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio do Formcast. Gente, hoje tem aqui uma instrutora, manicure, super, hiper, mega carismática, com uma história linda para contar para vocês, com história de desafios, de superação, de intimidade, de carisma, de tudo que vocês pensam. Essa mulher tem de maravilhoso. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a Farms Nails. A Farms patrocina o nosso Formcast e o nosso sentido aqui é dar voz. Dar voz a você, dar voz à sua história, incentivar as pessoas, mostrar como o mundo da beleza é lindo, abençoado e vale a pena. Compartilhe esse podcast com todo mundo aí, clica aí na setinha. Se você ainda não segue o nosso canal, segue, já deixa seu likezinho aqui. Um likezinho pra gente, né, gente? Que a gente merece. Estamos aqui trazendo conteúdo bom pra vocês. Ó, tenho certeza que vocês vão amar conhecer a história dessa pessoa. É uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito, tá? Então, compartilha aí esse podcast, porque a gente, manicure, a gente passa uns perrengues. Então, passa aí, compartilha aí para as manicures que passam perrengues, para elas entenderem que não são só elas, porque às vezes a gente pensa que a nossa história é difícil, que a gente passa por desafio. Cara, todos nós passamos. Então, bora lá. Envia para o máximo de amiga aí, de pessoas, de clientes, porque o papo aqui vai ser divertido, eu tenho certeza disso. Gente, a nossa convidada de hoje é uma amiga que o mundo das unhas me deu. Uma amiga mesmo, uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho uma admiração enorme. Ela tem um alto astral e uma energia contagiante, tá? Gente, viajei com essa pessoa, pensa no tanto que a gente dava risadas juntas, porque realmente ela tem um astral muito gostoso. Só de você olhar para ela, você tem vontade de sorrir. Vamos ouvir, vamos aprender e vamos nos inspirar com Tatiana Souza. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, minha princesa. É uma honra ter você aqui. E para mim é imenso, é maior ainda a honra. E eu estou um pouco nervosa, tá? Relaxa, é um bate-papo. Relaxa que é só um bate-papo. Eu já conheço sua história. Eu sei a paixão que você tem pelas unhas desde criança, mas conta pra gente, porque aqui tem um monte de gente que ainda não conhece a sua história e merece conhecer. Conta pra gente quando foi que começou a vontade de trabalhar com unhas. Me fala um pouquinho de como você começou, fala de você, vamos fluir. Bom, eu sou Tatiana Souza, né, instrutora master da Formes e Tones. Tenho 35 anos, sou casada e tenho 2 filhas lindas que me orgulham muito. E eu comecei no mundo das unhas com 14 anos. Na verdade, eu me inspirei... Uma criança. Sim, uma criança. E eu me inspirei na minha irmã, na Ilcivane, minha irmã mais velha. Ela não gosta que fala isso, tá? Ela Qual das partes? Ela fala que ela é a primeira. Ela não quer ser a mais velha. E então, ela fazia já pé e mão na época. E aí eu vi ela fazendo a unha de uma moça, uma unha linda. E era unha natural. E aí ela pintou de vermelho. E eu me apaixonei. Foi amor, à primeira vista. Eu falo que eu vim para o mundo das unhas por amor. Porque eu amo. Não é uma coisa que, assim, eu vejo muitas falar assim, eu vim para o mundo das unhas, mas assim, não era isso que eu queria, não sei. Não, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria me tornar manicure. E eu amava, eu amo, na verdade, ser manicure, ser nail design, está no meu sangue. Eu acredito que isso não vai acabar nunca, né? E daí, então, comecei. Eu pedi à minha mãe. Falei, mãe, tem como a senhora comprar um alicate, uma espátula, um palito, um algodão, um acetona? Um pouquinho de cada. Um tiquitinho. Para mim poder fazer as minhas unhas. Aí a mãe, uai, filha, tem sim. Aí ela foi e comprou esse kit. Daí eu comecei a arregaçar os meus dedos, né? Porque, assim, não tinha como fazer um curso. Eu acho que nessa época nem tinha esse trem de curso, a gente começava, né? Se tinha, eu não sabia, né? Muito novo. E aí eu comecei a fazer nas minhas próprias unhas, tirava muito bife, gente, não vou mentir, no início a gente não entende de nada, né? Claro. Aí eu fui pedindo a ela, e via muito ela, porque ela também era muito lotada, não tinha esse tempo. Como que fazia, né? E aí eu fui vendo ela e fui fazendo, aí quando um dia vi que eu já estava boa no que eu estava fazendo, né? Bom, eu achava que estava boa, né? Tá. Aí eu pedi a minha mãe para me fazer a dela. E comecei a fazer da minha mãe não podia tirar bife, né? Então, tipo, foi... Desafiador, justamente. E aí eu fui fazendo da minha mãe, aí isso eu morava em Palmas. Depois a gente mudou eu me mudei para Goiânia com 15 anos. Sozinha? Sozinha. Uau. E aí aqui, o que eu sabia fazer? Unha. Era unha. Então, e aí eu vim para mim estudar. E aí
comecei a fazer as unhas. E aí eu vim morar, eu namorava à distância. Então eu vim morar na casa dos pais do meu namorado, que tanto ele como eu, nós éramos novinhos, né? Ele tinha 15 e eu 15, pensa. Aí tá bom, aí comecei a fazer as unhas dela. Ela foi, comprou mais materiais pra mim, eu comecei a fazer as unhas dela, ela gostou. Aí começou a chamar a sogra, aí começou a chamar os parentes. Eu fui fazendo a unha da parenteada toda. E eu fui ficando realmente boa naquilo, né? Sem nunca ter feito um curso na vida, tá, gente? Hoje eu não recomendo que vocês façam isso de forma alguma. Hoje a gente tem mais facilidade que na época a gente não Verdade, tinha, né? não tínhamos mesmo, né? E também a internet, né? Hoje tem muita facilidade. Antigamente não tinha essas coisas. E aí, então, fui fazendo a unha desse povo. E aí, quando completei meus 16 anos. Quando completei meus 16 anos, em fevereiro, descobri que estava grávida. Gravidinha. Seja bem-vinda ao time. Eu também descobri gravidez aos 16 anos. Também. Ai, que bom que eu não estou sozinha. Na época, realmente é desesperador. É. Se descobrir, a gente é praticamente uma criança, não tem nem ideia direito do que está fazendo, e descobre que é uma criança dentro da gente. Mas hoje, gente, é tão maravilhoso ter um filho numa idade assim, onde todo mundo fala que é meu irmão, ninguém fala que é meu filho. A gente se dá super bem, os papos são bem mais leves, porque assim, a gente está numa vibe mais parecida, uma diferença de idade pouca, Verdade. então assim... Ser mãe nova é desafiador no começo, mas depois é tão gostoso. Porque, assim, é um filho, amigo, parceiro que a gente tem quando a gente é mãe mais nova, né? E eu não me arrependo, nada. Se pudesse voltar ao tempo, faria tudo de novo. Ai, que bom. E então, aí descobri que estava grávida, aí o que a gente vai fazer, né? E eu tive que parar os estudos, porque tinha que trabalhar mais. Porque tinha um neném e eu tinha, né, que ajudar a comprar as coisas e tudo mais. A gente não ia deixar tudo nas costas dos avós, que nada tinha a ver com isso, né? Uhum. E aí, então, parei os estudos nessa época e comecei a trabalhar mais ainda. Beleza. Quando a gente tá namorando é uma coisa, quando a gente casa é outra. E quando a gente é novo, a gente não tem juízo. Não. A gente acha que é só a pessoa que tem que ceder e a gente não, né? Aí, beleza. Tive ela. Quando a Tatiele tinha 2 meses, eu resolvi separar. Pra mim, não dava, porque assim, ele não queria mudança. E a gente amadurece muito mais rápido, nós mulheres. Principalmente mãe, né? Não, e quando vira mãe, aí mais ainda, né? Vem um dom ali, né? Junto. E aí eu vi que ali não era mais meu lugar. Eu lembro que eu fui na igreja, e aí eu realmente pedir direção para Deus, porque tudo na minha vida, eu sempre peço direção para Deus. Que bom, desde novinha. E depois, desde novinha, isso eu aprendi com a minha mãe, sabe? Daí eu fui lá na igreja, a palavra foi para mim. E daí eu voltei para casa, arrumei minhas coisinhas, guardei, e no outro dia eu liguei pro meu padrasto. Falei, tem como você vir aqui? Aí ele, tem, vou aí sim. Não, vem que eu tô com saudade, tá? Não contei. Não falei nada, só vem aqui, seu padrasto de Palmas. Ou ele já morava em Goiânia? Ah, tá. Voltando a fita aí um pouquinho. Aí minha mãe, quando eu tava grávida, ela não morava aqui. Uhum. Mas aí depois ela veio. Porque aí começou as coisas ficarem mais complicadas pra mim. Aí ela veio. E quando eu tive a Tatiele, ela já tava morando aqui. Ah, entendi. Graças a Deus, porque eu me sentia totalmente sozinha, né? Tinha ninguém por mim aqui. E aí, quando ela veio pra cá, aí foi quando eu liguei pra ele, e aí ele foi, né? Chegou lá, ele tava lá tomando café. Enquanto ele tomava café, eu fui colocando as coisas dentro do carro. Sem falar nada. Sem falar nada. E aí eu falei, vamos? Aí ele, vamos pra onde? Aí eu falei, não, tô indo embora pra casa. Aí, nossa, foi um baque pra minha sogra, porque nós nos dávamos muito bem. E aí eu fui e falei pra ela que eu tinha ido na igreja. Não tinha falado nem pra nada, sogra, nem pra ninguém. Aí eu fui e falei pra ela que Deus tinha falado comigo e falou que não era mais ali, não era aquela vida que ele tinha preparado pra mim. E daí aí ela falou, não, minha filha, então se foi Deus que falou com você, não vai ser eu que vai te impedir. Que lindo, você teve apoio de todos os lados. Sempre, deles eu sempre tive muito apoio. E aí eu lembro que a gente foi no mercado, comprou umas coisas pra Tatiele, leite, fralda, essas coisas. E eu fui-me embora. Quando eu cheguei em casa foi uma surpresa pra minha mãe, né? Claro. Eu lá, de Não mala e tava cuia, esperando. e com a filha ainda. E então aí começou a minha luta. Porque enquanto eu tava lá na casa da minha sogra, eles nunca deixavam a gente passar por necessidade de nada, né? Daí eu fui pra casa da minha mãe. Só que na casa da minha mãe, nós éramos 6 de O filhos. desafio era maior. Só de filhos éramos 6, né? Aí minha mãe e meu padrasto. Então, era 6 filhos, me vão na Tati com mais uma. muito E tá pouco. tudo certo. Gente, não, foi realmente desafiador. Aí, o que eu falei? Eu pensei assim, vou trabalhar num salão, né? Tive a oportunidade de trabalhar num salão no centro de Goiânia, no Ravi, eu lembro até hoje.
E foi muito legal a experiência que eu tive lá. Só que, tipo, naquela época, a gente não ganhava muito, porque a unha era barata, Sim. né? Aí você tinha que pagar ônibus, você tinha que pagar almoço, você tinha que lanchar. Então, assim, acabou que eu tava vendo que o meu dinheiro tava ficando mais nisso. Aí eu falei, não dá. Eu vou voltar para casa, eu vou fazer a minha malinha de manicure e eu vou bater de porta em porta na casa dos outros e vou fazer unha como eu fazia antes. Só um parênteses, olha só. Você teve uma transição de mudar de cidade, as unhas te deu a oportunidade de começar ali na família do marido. Aí você voltou para casa, as unhas te deu a oportunidade no salão. Aí você falou, aqui no salão não tá tão bom, eu ainda tenho a oportunidade de fazer malinha. Tá vendo como a gente tem tanta oportunidade no mundo das unhas? Tem. Cara, tipo assim, porque eu vejo que tem muita gente começando hoje e tá desmotivado. Ai, porque eu não tenho um espaço. Ai, porque no começo é muito difícil. Você tá entendendo que em todas as dificuldades da sua vida, de alguma forma, as unhas te salvou? Uhum. Então, eu tô falando isso porque as unhas me salvou várias vezes. As unhas me salvou de tristeza, as unhas me salvou de falta de dinheiro, as unhas me salvou de... Eu já fui uma pessoa, Tati, que nem parece, né? Porque, tipo, eu sou comunicativa, converso com todo mundo. Onde eu chego, eu faço amizade. Mas eu já fui uma pessoa que meu sonho era ter vários amigos. Eu não tinha amigos. Hoje eu abro a internet, hoje eu abro meu direct, tem 60 pessoas ali me mandando mensagem para eu conversar o tempo todo. E eu queria ter alguém que me mandasse uma mensagem. Então, assim, é só para ressaltar o tanto que o mundo das unhas, ele salva a gente de tantas coisas, né? Mas as oportunidades, quem faz somos nós mesmos. Exatamente. Né? Não adianta a gente ficar esperando cair algo do céu que não vai cair. Verdade. Então, eu me vi, né? Eu não tinha, naquela época a gente nem era reconhecida profissionalmente. Não, que reconhecida. Manicure é para quem não tem estudo, Exato. né? Era desse Infelizmente. jeito que era. Então, tipo, quando me perguntavam qual era a minha profissão, eu falava de boca cheia. Eu nunca tive vergonha de falar que eu era manicure. Eu era manicure. E eu amava ser manicure. E para mim era o que importava. E então eu fiz a malinha e perna para quem te queira. Eu lembro que o meu setor nem asfalto tinha. Eu voltava com os pés, você não tá entendendo, não. Vai podia estar sujo, mas a unha... Impecável. E daí eu ia. Tinha dias que, assim, eu fazia. E aí eu lembro que também minha irmã, a Jane, que hoje ela não tá mais aqui com a gente, mas ela também seguiu o meu exemplo. Ela também... Olha só, as 3 irmãs fazendo unha. Fez a malinha. Só que aí o Silvano ainda morava em Palmas, não morava aqui ainda. Uhum. E aí a Jane também fez a necessaire, né? E aí que necessaire? Era uma caixa de sapato, gente. Sério mesmo. Era uma caixa de sapato. Necessaire foi depois. Muito depois. Era uma caixinha de sapato com alguns esmaltes, alicates, o que a gente precisava para iniciar, né? E aí eu ia mais ela, tocando a campainha. Você tá aí esperando o espaço lindo, maravilhoso. E aqui a gente tem a história de alguém que colocava suas coisas numa caixinha de sapato. Então, fica a dica. Começa com o que você tem. As coisas vão vir lá no meio do caminho. Não adianta você esperar ter para começar. De onde vai vir? Então, foi a caixinha de sapato que trouxe, depois a necessaire, depois o espaço, depois tudo. Entende? Isso é verdade. Então, eu criei coragem, mas ela... Assim, vergonha, nunca nem tive como ter. Tem gente que fala assim, eu tenho vergonha. Não, eu não tive como ter vergonha. Tinha fome. Eu tinha fome, eu tinha uma filha para criar, entendeu? Eu tinha que vestir, eu tinha que calçar. Então, não passei por essa fase da vergonha. Acho que eu não tava na fila. Pulei. Eu pulei, realmente. E daí nós ia batendo de porta em porta e ia oferecendo nosso serviço. Tinha dia que a gente não conseguia uma sequer cliente. Mas tinha dia que a gente voltava com o bolso cheio. A gente fazia uns 5 clientes e rindo, nós dois. Se você me acha alegre, Mi, você tinha que conhecer ela. Tanto que a Jane, ela fazia graça de tudo. Ela era muito massa. E aí, então, fazendo as unhas dessa forma, eu pensei, não, ainda não tá dando. Eu preciso fazer algo a mais para... Eu sempre pensei assim, que eu tô ganhando aqui, eu quero ganhar mais. Você sempre foi visionária. Eu nunca pensei em ficar naquilo ali. Não. Isso, tá aqui, cheguei até aqui, qual é o próximo passo? Porque assim, o ideal é que a gente tenha metas, aí a gente bata ela, a gente lance outra, né, e não acomode. Eu nunca fui acomodada. Eu sei. E aí, né? E aí, então, eu falei assim, eu preciso de encontrar um outro serviço. Né? Porque até então estava dando mais final de semana, porque o povo não parava meio de semana em casa. Então, dava final de semana, sexta-noite, sábado, domingo, você acha que a Tatiana Souza ia para uma festa? Não. Só unha. Trabalhar. Unha e unha e unha. Então, eu pensei, não, eu preciso trabalhar meio de semana. Aí, fui no Camelódromo de Campinas. E lá tinha um monte de plaquinhas, gente querendo... Vendedoras, né?
E eu comecei a trabalhar numa loja que vendia calça. Então você não desistiu das unhas para virar vendedora? Não. Você falou assim, olha só, as pessoas acham que unha é uma renda extra. Para você, na verdade, vendedora era uma renda extra. Era uma venda extra, exatamente. E aí eu comecei a trabalhar nessa loja de calça, vendo que o salário não era bom, eu fui em outra loja que vendia biquíni. E aí eu fui trabalhar nessa loja. E as unhas, final de semana. Quando pensa que não, eu já estava tendo mais clientes que o final de semana já não estava dando mais. E aí eu tinha que chegar às vezes do serviço à noite e fazer unha. Aí eu fui vendo que a unha já estava me suprindo, já estava melhor. Melhor do que o salário. E aí eu saí do camelódromo. E aí comecei a trabalhar novamente só com unha assim. E daí uma amiga falou de um salão que estava inaugurando. Aí falou que lá era uma ótima oportunidade de crescimento, que era bom pra mim. E daí eu fui trabalhar nesse salão. Lá nesse salão, eu parecia o Pereirão, gente. Eu fazia de um tudo. Sério mesmo, eu queria ganhar dinheiro e eu queria ter uma profissão, né? E aí, profissão eu já tinha, que era manicure, né? Mas assim, Você queria ser crescer mais dentro da sua profissão. E aí eu fazia cabelo, eu fazia depilação, eu fazia unha. Não, eu era auxiliar de quem precisasse, eu fazia de um tudo. E aí, um belo dia, eu tô lá escovando o cabelo de uma pastora, eu lembro como se fosse hoje. E aí, chegou uma menina de fora do Brasil, com a técnica gel na tip. E aí, o alongamento de gel na tip. E aí, eu fiquei só observando, né? Escovando o cabelo e observando ela fazer essa unha. Presta atenção. Você que tá aí, ó, que você é observadora, que você consegue pegar as coisas, essa vale pra você, ó. Porque foi assim que eu aprendi, ó. Presta atenção. Escovando o cabelo da pastora, observando, e ela terminou aquela unha, né? Ah, essa menina tinha sido contratada pelo salão e estava fazendo unha de gel. Entendi. E ela era de fora do Brasil, não morava aqui. Entendi. E aí, observando aquilo, eu aprendi de ver ela fazer. Eu já colocava uma postiça como ninguém. Lá no salão, quando falava que era unha de noiva, era eu. Aí eu punha as postiças, eu já fazia as francesas. Eu acredito que sim. Porque assim, foi amor rápido, você aprendeu sozinha. Então, assim, eu sempre falo, tem o dom que a gente tem. O que o dom faz? O dom faz com que a gente tenha muita facilidade de aprender. E tem o dom adquirido, a técnica mesmo, que você vai lá, luta e aprende. Então, assim, tem os dois, né? Mas você realmente já tinha o dom. Tinha. Você via e já aprendia. Sim, eu aprendi as coisas muito fáceis. Em relação à unha, nossa, muito fácil. Daí ela terminou a unha e tudo mais, aí acabou o expediente de todo mundo, aí eu chamei a patroa no canto e falei, consigo fazer aquela unha. e assim, tudo que eu falava pra ela, que eu conseguia. Eu não ia falar algo que eu não desse conta de jeito nenhum. Aí ela falou, eu acredito em você. Então faz o seguinte, amanhã você faz a unha de fulano, que era a Ludmilla, outra cabeleireira. Aí eu, tá bom, faço. Aí chegamos no outro dia cedo e eu, na unha. Os produtos eram do salão? Do salão. E fiz a unha dessa moça. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu demorei o dobro. Mas a unha ficou perfeita. Eu posso dizer que ficou melhor, até melhor do que a unha que a menina tinha feito. Porque eu queria mostrar que eu sabia, né? E tal, e aí eu consegui e fiz. Aí tá bom, essa menina ficou um tempo lá, e eu sempre de cima observando ela trabalhar, trabalhando na minha área, né, como manicure, pedicure, e fazendo cabelo e tudo, mas sempre observando ela trabalhar. E aí um belo dia ela não conseguiu ficar aqui no Brasil e teve que voltar. E ela te dava umas dicas, Tati? Dava nada? Não. Não dava. E assim, o povo naquela época tinha um medo da gente tomar, né, o lugar dela e tudo, essas coisas. Não, eu queria aprender, né, para poder trabalhar também, mas não que eu tomasse o lugar dela. Porque antigamente as pessoas tinham isso. Meu Deus. E olha só como que é a mentalidade das pessoas, né? Na minha cabeça, pra mim é tão claro as coisas, pra mim é assim, ó. Eu cheguei com uma técnica nova. Só eu sei fazer. Se tiver mais gente fazendo, mais pessoas vão fazer. Quanto mais até aquela técnica for natural para as outras pessoas, mais cliente a gente vai ter. Só que, infelizmente, as pessoas pensam assim, só eu que sei, eu não vou contar para ninguém, porque só eu que vou fazer. Não dá, porque aí não espalha. Uma pessoa sozinha, ela não consegue espalhar as coisas para o mundo, entendeu? Nós somos 10 mil vezes juntos, mais fortes juntos, né? Sim. Infelizmente, muita gente tem essa mentalidade que, se ela aprender, ela vai tomar meu lugar. Tinha muito isso, entendeu? E daí, então, aí ela saiu e eu fiquei no lugar dela. Tá vendo? Não precisou de eu tomar, ela quis sair. Então, ela saiu e aí, como eu já sabia fazer, e aí a patroa deixou eu no lugar dela. E aí, gente, eu acho que eu nunca ganhei tanto na minha vida.
trabalhando com alongamento. Sério mesmo. Manicure e pedicure dá dinheiro, mas o alongamento, ó, você dobra É um a mais, o valor. não tem jeito. Não tem jeito. Porque é mais valorizado também. É mais caro. É mais e caro. você gasta praticamente o mesmo tempo depois que você pega a prática. Isso é o no mesmo, mesmo tempo. Entendeu? E aí eu trabalhei nesse salão mais de ano. E aí, um belo dia, eu tô lá, toda feliz, como todos. Nossa, nós éramos muito felizes nesse salão. Tinha muitos funcionários. Onde você vai, Tati? Onde você vai? É esse sorriso. Onde você vai, você leva esse sorriso. Aí, aconteceu E aí, eu tava grávida. Engravidei nesse período, engravidei. E aí, aconteceu um assalto nesse salão. Aí, nesse assalto, eu perdi o neném, no susto. Uau. E aí, eu tomei, tipo, um trauma. E eu não queria mais trabalhar em salão. Eu não queria voltar, porque aquela cena sempre se repetia na minha cabeça, sabe? E aí eu não gosto nem de lembrar, porque eu fico, né, querendo chorar, mas tá. Vamos lá, não chora. Passou. Aí fui embora pra casa, porque mesmo a gente não tendo a criança, temos que ter o repouso. Tem que guardar o resguardo. E aí as clientes começaram a me procurar no salão. E aí elas começaram a ir no salão, pedir meu telefone, e aí foram dando o telefone para elas, né? E aí uma me ligou, eu lembro que eu tava tão ruim esse dia, tão ruim, eu tava chorando, falando com Deus, né? Por que daquilo, porque, né? Tinha quantos anos, Tati? E eu tinha, deixa eu ver, eu já tinha uns 23. Queria tanto a criança, e tipo, é uma perda, tá louco. Não Não, consigo nem imaginar. E eu tava já tentando essa gravidez, porque assim, o meu sogro, ele tava com câncer. Então, ele nunca tinha tido um neto. Então, eu já tinha perdido um outro neném antes desse. Nossa. Quando eu trabalhava no Camelot, eu esqueci até de falar disso. Então, essas coisas que me machucam, eu tento esquecer, sabe? Qual o seu sangue, Tati? O positivo. Positivo. Aí, ele lá no hospital, e aí falou pra minha sogra assim, véia, será que eu nunca vou morrer e não vou conhecer um neto? E aí ela me falou isso. E então, eu e o Eliezer, de filhos, ela só teve 3 filhos. Então, eram só nós 2 que era casado. Então, eu me senti na obrigação de dar esse neto para ele, né? Então, a gente nem podia. E aí, pela condição, né? Eu falei para ele, vamos dar esse neto pro seu pai? Essa neta, o sonho dele era neto, não, era neta, porque ele tinha 3 filhos. Queria uma menininha. Queria uma menininha. E aí, então, a gente foi nessa luta. Aí engravidei, perdi. Aí consegui engravidar de novo da Jane Kelly, que é minha vidinha hoje. Aí você voltou pro salão? Não, voltei Não pro voltou salão. por causa do trauma. Aí, antes dessa gravidez, voltando, ainda bem que você me lembrou. Aí, ela me telefonou, perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo pra ela. Ela falou, posso ir na sua casa? A dona do salão ou a cliente? Não, a cliente. Falei, tá, pode. E eu tava ruim, eu podia ter falado, não, vamos deixar para outro dia, não. Mas eu sempre agarro as oportunidades, sempre mesmo. E assim, eu senti que era de Deus, dela ir lá em casa, e realmente era. E ela era uma pessoa evangélica, a Cláudia. Aí ela chegou lá em casa, e aí eu conversei com ela, tudo, e ela perguntando por que eu não queria mais voltar pro salão. Eu falei, eu tava com aquela cena na minha cabeça, eu não conseguia, eu dormia, eu ouvia aquilo, uma coisa louca. E aí ela falou assim, tá, mas então o que você precisa para você começar a trabalhar com as unhas em gel? Aí eu lembro que eu fiz uma lista pequena de coisinhas, o básico do básico. Eu lembro que eu coloquei um gel transparente, coloquei um motorzinho, porque as coisas que eu trabalhava não era minha, era do salão, então não tinha nada. E aí, a mulher até hoje nunca acertou comigo, desse salão. Então não tinha dinheiro nem para comprar. Meu marido também não tinha. E aí eu fui e falei para ela o que precisava. E aí ela foi embora. Aí eu nem pensei, na verdade, que ela fosse comprar. Foi uma visita. Foi uma visita. E aí perguntou o que era, o que precisava, tá. Quando foi à tarde, ela chegou lá de surpresa. Com 2 sacolas enormes, cheias de produto. Caraca. Realmente foi de Deus a visita. Foi. Aí ela colocou as coisas lá em cima da mesa da cozinha. E eu não tinha mesa para atender, eu não tinha literalmente nada. Aí ela falou assim, Tati, aqui é para você. Eu falei, como que eu vou te pagar isso? Eu não tenho dinheiro.
Ela falou assim, Deus me mandou aqui, não foi à toa. Você vai me pagando em manutenção, porque eu vou ser sua cliente. Olha só. Você já fazia a unha dela de gel? Já lá no salão. Ela eu não fazia queria a unha mesmo de ficar sem você. Não, não queria. E aí eu comecei a fazer a unha dela e eu vou te falar uma coisa. Em 3 meses eu paguei ela. Tati, mas isso tudo só nela? Não. Ela veio trazendo parentes para fazer a unha e mandava descontar. Ela me deu esses materiais. Porque assim, Você fez as unhas. unhas. Fiz as unhas, mas tipo, não foi só nela, sabe? Uhum. E eu fiz essas unhas e daí tudo começou. Onde que eu fazia essas unhas? Eu fazia na minha mesa da cozinha. Sabe aquelas mesas de, não sei se você já deve ter tido, aquelas mesas de pedra de granito de 4 cadeiras? Sim, claro. Eu colocava ela de canto. Aí a cliente ficava de cá e eu aqui. Uhum. E é ruim, né, Tati? Porque não tem uma posição Meu confortável. Deus. Já fiz, claro. Em puff. Eu atendi em puff, aqueles puffzinhos. Então, não tinha nada para apoiar a coluna, nem a cliente. Tanto ela como eu ficávamos desconfortáveis, né? Aí, tá bom. Fui e minha vida era mudar. Eu me mudava muito, porque eu não tinha uma casa, né? Aí, Aí eu mudei dessa casa. E lá tinha escada, que a gente morava, tinha uma padaria embaixo e a casa em cima. Então, era mais difícil para as minhas clientes senhorinhas subirem essas escadas. E aí, eu me mudei para um outro setor, no Vereda dos Buritis, nessa casa. Aí, tá bom. Aí, mudei... e também, uma das parentes da Cláudia me vendeu um sofá na época, para descontar em manutenção também. Era só as permutas. Era só as permutas. E aí, eu mudei para essa casa. Então, aí, chegou lá, eu fazia as unhas pé e mão, lá no sofá, né? E serviço de alongamento eu fazia nessa mesa já. E aí, aquilo começou a me incomodar tanto, porque doía tanto a minha coluna. Aí, eu olhei pro meu rack, assim, ó, na sala, eu falei assim, cara, dá para me transformar esse rack numa mesa. O que eu vou fazer com a televisão? Não sei. Cara, não, literalmente, nem... Não sei, não me lembro onde que eu coloquei essa televisão. Sério mesmo, não me lembro. Nem sei se a gente tinha televisão para começar. Aí eu fiz, mas eu acho que tinha, porque a gente tinha um rack. E aí desmontei esse rack. Peguei uns... Gente, a mesa ficou assim meio bamba, mas deu certo, tá? A distância era boa. Mesa. Era boa, porque o rack ele é estreito, né? Uhum. E aí foi a minha primeira mesa, eu mesmo que fiz. E aí comecei a trabalhar ali naquela mesinha e o puff ficou legal. Aí eu comecei a ver que as clientes estavam meio que incomodadas com fazer a unha na minha sala. Uhum. Meio que entrava o povo e tudo aquilo, né? Aí eu comecei a ver aquilo, né? E fazendo tudo isso, eu ainda não tinha um curso, tá? Ainda não tinha. Cliente eu tenho, mas cliente curso... eu tinha. E eu via que elas reparavam, eu entrava assim, olhando nas paredes, eu acho que elas estavam caçando um certificado, não sei. Ou era de sua cabeça? Aí tá bom. E muitos me perguntavam também com quem que eu tinha feito o curso. Então aí, por isso que eu ficava pensando, né? E eu falava a verdade. Eu não tinha feito curso com ninguém, tinha aprendido. E fazia bem. Aí, tá bom. Pensei numa bela tarde eu tinha uma área na frente da minha casa. Aí eu pensei, poxa, se eu fechar essa área aqui, dá pra me fazer uma salinha pra me atender, né? Aí eu pensei, vou fechar isso com o quê? Tem dinheiro pra comprar tijolo, eu não posso mexer que é a casa dos outros, né? Aí conversei com o dono da casa e ele falou assim, olha, você tem que fazer algo, mas quando vocês saírem, vocês têm que tirar tudo, né? Aí eu, nossa, e agora, meu Deus? Aí, fuçando na internet, vi que aquele forro PVC daria para fechar. E peguei e fechei. Chamei o menino, dinheiro? Não tinha. Não tinha dinheiro para investir nisso aí. Porque quando a gente mudou para essa casa, teve que pagar o aluguel. Então, assim, eu e o Eliezer, nós juntávamos os nossos 2 dinheiros que nós tínhamos. Aí entra também, Tati, a falta de organização da gente financeira, né? Porque a gente sabe que a manicure, ela ganha dinheiro. Uhum. Só que a gente não tem educação financeira. Porque a gente, olha só, você não tinha aprendido nem, tinha feito curso nem de unha, quem dirá de educação financeira. Então, assim, ó, o dinheiro entra, a gente gasta. O dinheiro entra, a gente gasta, principalmente quando a gente tem filho, as coisas são mais difíceis. Aí a gente pensa assim, ó, entrou um dinheirinho, a gente merece comer bem.
Então, não sobra dinheiro para investir se a gente não tiver realmente uma educação financeira, né? Mesmo que você estava cheia de cliente, pagando ainda os produtos, fazendo permuta, mesmo assim é difícil juntar dinheiro quando a gente não tem essa noção do financeiro, né? Realmente. E eu investia mais, era mesmo em produtos para mim trabalhar, sabe? Nossa, esmalte eu tinha um monte. Podia sair uma cor nova que eu tava lá comprando esmalte. Só que aí depois eu vi que isso não precisava. A gente tinha que ter as cores que mais saía, né? E pronto. E aí, então, chamei um rapaz para fazer um orçamento. Aí ele foi, falou o que precisava e tudo. Tá bom. Fui e falei para ele, tem como você voltar aqui na semana que vem? Você já pode vir, que você vai fazer, tá? Aí ele, tá. Tá, foi na fé, né, filha? Porque eu não tinha dinheiro. Até semana que vem eu vou ganhar esse dinheiro. Eu vou ganhar esse dinheiro. Eu sempre tive muita fé, sabe? Assim, e eu vou ganhar esse dinheiro. E foi o que eu fiz. Aí, tipo, e as coisas é muito engraçada. Bem nessa semana, parece que as clientes, assim, começou a sumir no início da semana. Aí eu tive uma ideia assim, bom, eu vou fazer minhas unhas várias vezes no dia. Eu vou pintar várias cores diferentes, vou postar para o povo pensar que eu tô cheia de cliente. Empreendedorismo e estratégia? Tenho. Dinheiro não, mas empreendedorismo e estratégia tá na veia. Tá na veia. E foi o que eu fiz. Eu lembro que eu fiz isso segunda, terça e quarta. Assim, eu tinha 1 ou 2 clientes, mas o resto do dia eu não tinha. E aí, depois que eu vi que eu comecei a fazer isso, os clientes começaram a realmente... Deu certo. Os clientes começaram a me procurar. Menino, o rapaz tinha cobrado 450. Eu fiz 1.200. Caraca. E olha só, eu não tenho dinheiro, não tinha dinheiro. Não é que não tem, gente, entra dinheiro. A gente não tem organização. E aí, como você tinha uma meta, eu preciso fechar, o dinheiro apareceu. Desse jeito. Tá vendo? E aí fiz tudo mais, eu comecei a atender, aí botei essa mesa lá, esse rack que eu tinha feito, essa mesa desse rack que eu tinha feito lá. E aí, com o dinheiro que tinha sobrado, aí eu comecei a procurar naquele Tudo para Elas, no Facebook. Nossa, tinha um grupo Tudo para Elas no Facebook. Então, uma mesa de manicure. E aí lá tinha uma bem parecida comigo, com a minha, só que, né, uma mesa de verdade. Eu fui e comprei R$200 essa mesinha. Eles foram, levaram, aí eu fui e comprei 2 cadeiras com o dinheiro que eu tinha feito na semana. Sim. Comprei 2 400, cadeiras. Você fez 1.200, peraí. Pra botar lá e comprei um ventilador. Porque a sala, calor, filha. Quando o sol batia, misericórdia, que aquilo era plástico, né? Aí comecei a fazer as unhas das clientes ali, e aí pra mim já tava muito lindo. E comprei um carpete. Olha só. Comprei um carpete. Esse dinheiro, como é que eu falo? Eu fiz milagre com ele. Aí, mais uma vez, faz com o que você tem, porque depois o dinheiro vai vir, gente. Não adianta querer montar um espaço para depois ganhar dinheiro. Ganha dinheiro, depois monta o espaço. Exatamente. E assim, eu soube trabalhar muito bem com o que eu tinha ali, né? Eu sempre fiz o dinheiro, mas eu investia muito no espaço. Sempre para melhorar, porque eu queria que as clientes estivessem confortáveis, né? Ali no meu ambiente. Sim, você queria crescer desde a época do salão. Então, você tinha uma visão de onde você queria chegar. Aí, tá bom. Aí, eu comecei a ter muitas clientes. Eu não conseguia atender mais, sozinha. Aí, eu contratei uma manicure. Aí, veio uma amiga que estava fazendo cílios. Ai, Tati, você não quer que eu trabalhe aqui com você, não? Aí comprei um sofazinho. Aí ela atendia nesse sofazinho, colocando cílios nela, nas clientes, e a outra me ajudando, como serviço de manicure. Porque aí eu já parei de fazer manicure e comecei a fazer só alongamento. A agenda tava cheia, né? Tava cheia. Eu já posso escolher agora. Uai. Porque assim, eu já não era viável deixar de fazer um alongamento para fazer um pé e mão. Né? Porque era ao mesmo tempo e era mais caro. E eu cobrava R$150, tá? Quantos anos atrás? Bastante, né? Bastante. Ou seja, não era tem barato. A Jenny Kelly tem 10 anos? Tem 10 anos. 10 anos atrás você já cobrava 150. Gente, você que tá aí cobrando R$150, caraca. Ela cobrava R$150 há 10 anos atrás. Bora melhorar seu preço? Por favor, bora, ó, corda. 10 anos atrás. E era o valor que eles pagavam lá no salão. Então, só porque eu mudei, eu tinha que cobrar menos? Eu falei, não vou mudar o valor, vou deixar o mesmo valor, eu vou melhorando, esse salão vai ficar top, vai ficar até melhor do que onde eu atendia. E aí por isso que eu investia muito, porque elas mereciam, né? A unha valia, mas elas mereciam ter um conforto. Claro. E aí eu vi que esse salãozinho começou a ficar muito pequeno, porque eu já precisava de colocar mais profissional para trabalhar, porque já não estava dando, nós que estava atendendo já não estava dando mais. Aí o que a Tatiana fez? Mudou de novo.
Igual cigano. Cara, Mudei. olha só, eu não tenho problema com mudança. Pra mim, eu falo mudança de tudo, não falo mudança só de casa. Pra mim, a mudança, ela traz uma sensação de crescimento. Cara, você tava mudando pra quê? Pra um espaço maior, porque você tinha mais clientes, mais gente pra atender, mais oportunidades, cílios, unha, tarari, tarará. Moço, muda quantas vezes eu preciso. E assim, as pessoas me punham medo, me colocavam medo. Ai, mas e se não der certo? Não, se não der certo, eu tentei. Eu prefiro arrepender de algo que eu fiz do que de algo que eu nunca fiz. Claro. Eu prefiro. Tá certinho. E aí eu mudei. Mudei e aí nessa casa tinha uma área muito grande. E eu fiz o salão na frente. E aí eu contratei mais manicures, contratei mais nail design, porque daí eu ensinei, eu comecei a ensinar. Como que foi pra mim ensinar? Agora isso aí não é dom não, viu? Não é dom. Você ensinou, quando você começou a ensinar, você nunca tinha feito um curso ainda. Olha só, gente. Ainda não. Gente, sério mesmo, ainda não tinha. Sabe por quê? Porque eu lembro, Tati, de um monte de gente que ia lá comprar produto da gente e falava de uma tal de Tatiana. Eu falava, gente, eu preciso conhecer essa Tatiana. Quem que é essa? Eu preciso conhecer essa Tatiana. Todo mundo que ela fala, não sei o que, eu vou fazer um curso com a Tatiana, vem comprar produto. Eu falei, essa menina é famosa aqui em Goiânia. A Jéssica uma vez pro tia, sabe essa Tatiana? Eu falei, ela é essa aqui, assim, assim. Aí começou a mostrar o Insta. Aí eu falei, eu olhei e falei, tem algumas coisas aqui que dá pra melhorar. Eu lembro de Mas por que eu não trabalhava com molde? Nós vamos chegar lá. E aí, então, eu comecei a ensinar a menina que já era manicure, eu dei oportunidade para ela. E eu ensinei ela a fazer alongamento e contratei mais 2 manicure. Aí ficou nós 2 fazendo alongamento e essas 2 manicure atendendo e a menina de cílios que eu fiz uma salinha para ela na área. Já melhorou. Já tinha uma equipe. E aí eu via que muitas ficavam incomodadas, chegavam assim, procurando o certificado. Naquela época o povo era muito bobo com isso. Negócio de certificado, né? Não queria, fazia a unha linda, maravilhosa, mas queria ver ali. Onde você aprendeu? Você tinha aprendido, né? Aí tá bom. Aí nessa casa eu fiz um curso. Inclusive a moça chama Michele. Eu não sei se ela ainda atua na área hoje, mas na época eu fiz o curso com ela, de gel. Eu fiz, Michele, para me ter o certificado. Porque eu confesso pra vocês, eu já fazia unha e eu fazia muito bem. Muito bem. Porque eu fazia uma unha e eu analisava, quando eu terminava a unha, eu analisava aquela unha, no que eu poderia melhorar na próxima vez. Ou na próxima unha que eu fizesse, eu sempre analisava. Porque a gente nunca pega um leito igual ao outro. Não, totalmente diferente. Tudo é diferente, é unha ruída, é unha longa, é unha côncava, é unha convexa, de todo jeito. Então, eu sempre analisei aquilo ali. Então, eu fui ficando boa naquilo, sabe? E aí eu fiz o curso com essa moça. E aí inclusive ela me perguntou se eu já tinha feito um curso, porque eu já sabia muito bem, né? E aí eu fiz o curso com ela, eu não dei trabalho nenhum pra ela, tanto que ela pagou um táxi pra mim voltar embora pra casa. Você acredita? Nós terminou o curso rapidinho. E aí tá. Aí eu já tinha um certificado. Agora tem curso, tem certificado. Aí voltei toda empolgada. E aí nesse salão começou a ficar pequena de novo. Aí eu mudei novamente. Aí foi a primeira vez que eu mudei para uma casa onde eu não tivesse o salão junto. Porque toda a vida era conjugado. Aí eu aluguei uma sala e aluguei uma kitnet para me morar. E aí lá... Provavelmente a sala era maior que a kitnet, tá, gente? Porque a gente é assim. Era. Minha casa... Pode ser pitiquinha, mas o salão... A kitnet era muito pequena. Acho que ela tinha só um quarto, uma sala, junto com a cozinha e um banheiro, era isso. Mas o salão era a coisa mais linda do mundo, de esquina, lá no Jardim Europa. Até hoje ele é lindo. E aí hoje eles montaram uma barbearia lá. E aí eu passei pra lá, pra esse salão. Gente, e lá foi muito bom. Eu tive assim, eu falo assim que hoje se eu pudesse ter um salão... maior, eu teria até mesmo nesse setor e, se possível, nesse lugar, eu só aumentaria ele maior, porque lá foi muito bom pra mim. Só que lá continuou pequeno. E como eu queria sempre estar grande, crescendo e dando oportunidade para mais pessoas estar trabalhando, porque eu sempre tive essa visão. Eu nunca queria assim aprender algo e ficar só pra mim. Não, eu queria ensinar. Sabe? Só que eu não tinha esse dom de ensinar, Michele. Não tinha. Tinha hora que eu tava ensinando assim, que eu tinha que sair um pouco de dentro da sala. Respirar. Ir no banheiro. Eu falava, Senhor, isso aqui não é pra mim. Eu falava,
Eu falava. Aí, Claro, você não tinha técnica de ensino. De ensino. Eu tinha Você sabia feito mal um fazer. curso de alongamento. É porque E existe aí- uma diferença gigante entre você saber e você você saber ensinar, né? Justamente, e eu não sabia ensinar, né? Mas como eu era muito procurada, Eu vou ensinar. eu vou ensinar. E eu queria, né, ter o retorno financeiro. Que... Olha só, de novo, abro parênteses. Cara, você começou sozinha, começou ali com a sua caixinha de sapato. E assim, eu ouço muito as pessoas falarem assim, ó, de que você deve trabalhar o suficiente para que o seu nome chegue antes de você. Como assim seu nome chega antes de você? É como se algo te endossasse. E você, Tati, seu nome chegou em mim antes de você. Olha só, eu já tinha um espaço, eu tinha um salão, eu tinha um centro técnico, eu tinha uma loja e eu ouvi falar de você várias vezes, porque as pessoas iam lá comprar um produto, alguma coisa assim, e eu já tinha ouvido falar de você antes de te conhecer. Ou seja, você começou do zero e você ficou grande a ponto das pessoas falarem de você. Olha isso. Muito legal isso, né? É. E detalhe, meninas, trabalhando com produto de qualidade, viu? Porque se eu fui na Michele, é porque lá tinha produto de qualidade. Porque hoje em dia, a maioria também das iniciantes começam e quer começar com produtos inferior e quer ter um resultado bacana. Não consegue. É difícil, é mais difícil, né? Né? Você primeiro você conheceu a loja, né? Para depois fazer curso comigo. Foi. Ixi, eu comprava doce há tempos. Já. Sabe? Porque você Só que- sempre indicava a gente para lá. É, entendeu? E aí eu tive fome de fazer o curso com você muito depois, quando eu nem sabia que existia acrílico. Você fazia Nem só sabia. gel. Só gel. Tati, como é que você ficou sabendo da gente? Você lembra? Aham, eu vi no Facebook ai, como é que fala? anúncio. Um anúncio. Aham. Sim, no Facebook, de você, falando do acrílico no Facebook. Aí eu falei, cara, eu preciso disso pra minha vida. Porque assim, o gel, o povo tinha aquela visão de que o gel não tinha a mesma resistência Do acrílico. porque tinha isso antigamente, né? E aí eu preciso disso, eu preciso das clientes voltar com 30 dias, porque já 15, 20 dias eu já estava com a agenda fechada. Eu não conseguia colocar mais ninguém na minha agenda. Você Entendeu? queria que elas demorassem mais. Eu queria que elas voltassem com 30 dias para não colocar mais gente na agenda. Olha só, pensamento. Ai, Deus. Aí tá. Aí mudei desse salão para um outro salão. Lá era até uma academia e tinha a parte do salão, bem grande. Aí eu consegui colocar todo mundo que eu queria lá dentro. Aí eu coloquei massagista. Aí eu coloquei menina dos cílios, mexia com sobrancelha. E aí, detalhe, a dos cílios, Espaço ela é beleza. saiu de lá e aí eu contratei uma outra que inclusive é minha amiga, a Jordana. E aí ela foi trabalhar lá nesse espaço. Tinha cabeleireiro, tinha tudo que você pensar nesse espaço. Aí, beleza. Só que como a Tatiana Souza sempre agindo pelo coração, né? Porque eu nunca agi pela razão, né? Era sempre pelo coração. Então, a pessoa vinha fazer uma entrevista, eu gostava dela e tudo mais, via que Aí ela fica a era cara boa dela. naquilo, eu contratava. Aí tá bom. Aí começaram a me dar problemas. Claro, a equipe vai crescendo. Se você não tiver um bom espírito de liderança e saber separar a emoção de razão, lógico que os problemas E isso vão a vir. Tatiana Souza Não sabia. tinha. Era sempre emoção. Sempre emoção. Aí elas não tinham compromisso com horário. Marcava cliente, não vinha até mesmo no dia. Outras não chegavam no horário, cliente esperando. E eu sempre tive muito compromisso. Então, tipo, a cliente estava lá, você tinha que estar lá meia hora antes da cliente. Você preparar sua mesa, você preparar sua sala, se organizar para atender a cliente. O cliente chegou, vai receber sua cliente. Era assim que eu fazia, então era assim que eu queria que elas fizessem. E tinha dado certo com você. Você Só que sabia eu o caminho. poderia ter ensinado isso. Não, eu queria que elas me imitassem só de ver. Porque eu aprendia muito fácil só vendo. Então, eu queria que elas fizessem o mesmo. Aí vem a questão. Eu sei fazer, mas não sei liderar, né? Porque, assim, muita gente reclama de equipe, mas você ensinou. E olha só, a sua autorresponsabilidade agora. Você queria que elas fizessem só de te ver. Você não ensinou. Então, de quem que era a culpa? Era minha. Era sua, não tinha jeito. Não adianta a gente querer ter uma equipe se a gente não puxar a autorresponsabilidade e ensinar. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa, mas aí você para e pensa. Você tem que parar sempre e pensar. Eu falei para ele que ele tinha que fazer isso? Eu falei para ela que ela tinha que fazer isso? Ah, mas é óbvio. Não, é óbvio para você. A partir do momento que você não fala algo para a pessoa, não é óbvio para ela. É. Ela não tem que adivinhar. Até porque nós somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, outro pensa outra. Se você não falar, não vai ser óbvio. Então, isso é muito importante para a equipe. É. Cresceu, e aí depois falei, e agora, o que eu faço? Eu não sabia. Eu não soube lidar
com tudo aquilo. Tava muito grande e eu não sabia lidar com aquilo. E aí tá bom, mesmo com tudo isso, fui levando, 6 meses levando isso, nesse lugar. Aí meu esposo fez um curso, veio trabalhar com a gente no salão, ele era barbeiro, inclusive um ótimo barbeiro. O Eliezer, nossa, eu falo, moço, se você não der certo nessa outra profissão aí que você tá, volta pro salão, porque ele é muito bom no que ele faz. E aí tá bom. Aí, nesse salão, eu vi um anúncio seu, de acrílico. Aí eu falei, não, eu preciso disso aqui na minha vida. Aí foi aonde eu fiz o curso, eu lembro que tinha a Jéssica, tinha você, tinha a Lidiana e tinha... Verônica. A Verônica. Era o Intensive Nails. Cara, eu não tinha, assim, como fazer o curso e comprar os materiais tudo de uma vez, né? Você estava investindo no salão. Sempre Salão investindo grande, no salão. você estava investindo. E assim... Aí tá, peguei e conversei com meu cunhado, se tinha como ele... Eu nem tinha cartão nessa época, não tinha esse trem. E aí, o que eu tinha era o dinheiro ali, se eu não tivesse aquele dinheiro, eu não tinha mais nada. Então, eu falei com ele, falei assim, Jefferson, você tem coragem de me emprestar seu cartão? Aí ele, quanto você precisa? Eu falei assim, uai, não sei, eu tenho que fazer um curso e tenho que comprar os materiais, só que aí o dinheiro do curso eu tenho, mas o dinheiro dos materiais eu não tenho. Aí ele falou, não, vou te dar aqui um cartão, tem 4.500 de limite aqui. E eu, tá bom. Limite bom, na época o curso era R$800, se não me engano. Era, R$800, aham. Aí eu levei uns R$1.000 em dinheiro, porque eu tinha que comer esses trem. R$1.000 pra comer, gente. Aí... O curso era R$800. Você comia muito, então. Aí, tá bom. Tava lá fazendo o curso e tudo. E aí, naquela época, vocês vendiam o produto no curso. Assim, junto. Só que aí, como eu não tinha o dinheiro e nem sabia se ele ia me emprestar, eu comprei só o curso. Pelo menos o curso eu queria ter, né? Aí, tá bom, você tá lá ensinando os trem e tudo, pá. Aí eu disse, e agora? Eu tenho que colocar em prática. Preciso comprar os materiais. Eu primeiro vi o curso, tudinho certinho, pra me ver se eu ia dar conta, né? Aí eu falei, não, cara, eu vou dar conta. Eu dou. Peguei, fui lá e comprei. Eu vou falar pra vocês. Eu comprei os R$4.500. Jesus, toma de conta. Tá vendo que ela não tinha dinheiro, gente? Ela não tinha controle do dinheiro. Eu vi o produto, eu queria aquilo pra mim, entendeu? Saiu de lá lotada de produto, amiga, porque 4.500 na época. Quando eu cheguei com a sacola lá do fundo, que vocês montavam a loja lá no fundo, né? Eu cheguei com a sacola pra minha mesa, todo mundo me olhou. Aquele tanto de sacola. Eu falei, poxa, eu fiz alguma coisa de errado. Eu pensei comigo, né? Aí tá bom, tô lá fazendo a unha. Aí veio você, veio a Lid, veio a Jéssica. Não, a Jéssica não. A Jéssica não ia na mesa. A Jéssica tinha uma vergonha. Ficava mais quietinha. Ela ficava quietinha na dela. E aí vocês olhavam a unha. E eu trabalhava na TIP. E não agradava vocês. Aí eu, poxa... Exigentes. Não agradava, né? Aquilo... Tá, eu era iniciante, mas eu não sabia o porquê que não agradava. Aí tá bom. Fiz o curso, voltei pra casa... Eu vou falar que no início eu perdi, acho que uns 3 a 4 pincel de acrílico. Porque eu esquecia, achava que era igual o gel. Porque como eu trabalhava com gel, né? E aí um dia eu grilei. Falei assim, a partir de hoje eu não trabalho mais com gel. Sabe o que eu fiz? Eu não podia ter feito isso, porque depois eu tive que comprar, né? Eu peguei o gel, eu peguei as chips. Não, primeiro foi o gel. Joguei fora. Tudo fora. Meu senhor. De verdade. Falei, agora eu vou trabalhar no acrílico. Radical. Tipo assim, se eu não tiver esse aqui, eu não trabalho com ele, eu sou obrigada a aprender esse. Desse jeito. Ai, tá, isso é demais. Aí eu peguei e comecei... teve um dia que eu fiquei de cedo até 4 da manhã, treinando no acrílico. Tá vendo, gente? Quem quer, consegue. Olha isso. O Eliezer falou assim, pronto, agora você casou com o acrílico, né? Falei, casei. Fala, me dá um tempinho aí, amor. Eu precisava aprender. Eu tinha comprado 4.500 de produto. Vocês sabem o que é isso? Vocês têm noção? Então, eu ia jogar fora esse dinheiro? Não. Esses produtos, de jeito nenhum. Eu fui lá para aprender. Uma coisa era você fazer lá no curso com a gente te ajudando. Outra coisa é quando você volta para casa e fala, peraí, agora eu tenho que fazer sozinha, né? Porque você tinha feito as unhas no curso, mas depois, eu tenho que fazer a unha, ela tem que ficar boa, não tem ninguém aqui para me ajudar e eu não posso estragar meus pincéis. Então, é outra história. O pessoal acha que vai no curso, aprendeu a técnica, volta para casa e vai fazer lindo, igual todo mundo lá. Quantas vezes, Tati, eu ouvi a aluna falando assim pra mim, se eu não fizer uma unha igual a sua, eu não saio desse curso satisfeita. Eu falo, amor, então você não vai sair daqui satisfeita. Tem quanto tempo que eu tô fazendo? Calma aí.
calma aí. Eu sou a professora. Calma aí, vamos lá. Tudo bem que tem gente que chega e, tipo assim, pega a técnica muito rápido. Mas a gente precisa entender, cada um tá num capítulo do livro, né? Aham. Então, quantas vezes eu ouvi a aluna falar isso pra mim? Eu quero fazer a unha igual a sua, senão eu não tô satisfeita. Então, assim, se você pega isso e usa de combustível para voltar para casa e treinar até 4 horas da manhã e ficar boa, perfeito. Mas se você pega isso como desculpa de, eu não aprendi direito, porque aí ela tenta no curso, volta para casa, não dei conta, desiste. Vende Então, os a gente produtos tem que- baratinho. Exatamente. Então, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar e quais são as armas que a gente precisa para chegar lá, né? Porque não é simplesmente fazer um curso e resolver a sua vida. Não é assim. E você teve essa noção, voltou para casa e falou, eu preciso treinar, eu Foi. preciso estudar, eu preciso fazer. Porque vocês falavam assim, olha, vocês precisam treinar. Não é porque vocês estão aprendendo aqui agora, chega lá em casa, fica uma semana, depois pega para treinar, não vai dar certo. Eu falava Aí eu assim, botei isso na cabeça. Falei, poxa, tudo que eu ouvi aqui, eu tenho que levar. Que bom que você fez isso. Eu fiz. E aí eu cheguei, eu treinava mesmo, na hora que, tipo assim, intervalo de uma cliente para outra, vocês pensam que eu levantava, eu comia alguma coisa? Eu não, eu ia ficar treinando, eu treinava. Chegava outra cliente, eu ainda estava sentada, inclusive eu não indico vocês fazerem isso, tá? Tem que levantar, tem que esticar, Sim, tomar uma vai água, ir no alongar, banheiro. respirar outros ares. Tem, porque não pode, vai treinar, claro que tem que treinar, mas tudo com cautela, né? Sim, tudo que é demais sobra, né? Uhum. Aí tá. Aí parei de perder pincel, né? Aí eu vi, agora eu tô boa. Pelo menos eu Aí, não perco o pincel, então eu tô ótima. Tô ótima, tava me achando. Aí pegava, fazia as unhas e mandava pra mim. Aí a minha olhava. Aí ela um dia falou pra mim, Tati, você tá trabalhando com molde? Você lembra que você falou isso pra mim? Eu lembro. Aí eu falei, não. Tô trabalhando na TIP. Então é por isso que as suas unhas tá desse jeito. Ainda não chega no que eu queria. Gente, vamos combinar. E eu sempre fui exigente. A Lid fala bastante, porque eu cobrei muito ela. Mas foi bom. Foi bom eu ter cobrado. Foi muito bom. E você não foi exigente comigo. Você falou a verdade. O que eu precisava melhorar. Então, eu sempre soube te ouvir. Sempre. Todas as vezes que você falou onde eu precisava melhorar, eu treinei e melhorei. Eu lembro que eu te falei isso, você marcou um VIP. Falou que era um VIP, só eu e você, pra eu aprender molde. Você lembra? Porque eu não sabia molde. Eu tinha aprendido no curso molde, só que eu não... Voltou pra casa e treinou o tipo. Não consegui. No molde, larguei. Uhum. Aí fiz o curso VIP com você. Mais uma vez, cheguei em casa, peguei todas as chips e joguei no lixo. Eu jogava no lixo mesmo, eu não jogava no lixinho assim do salão, não, porque eu corria o risco de correr lá e pegar, tá? Eu jogava lá na lixeira, lá fora, junto com os outros lixos, porque daí eu não ia mexer, né? Eu fazia isso. Gente, então tá aí uma técnica, se você tem medo de trabalhar com molde, joga suas chips fora. Todas, literalmente todas, porque senão corre o risco de você ainda pegar lá no lixo, tá? Ai, tá, isso é demais. Aí, fiz o curso com a Mi, o VIP, e eu indico vocês a, tipo assim, tem uma dificuldade com a técnica, fez em turma, não conseguiu pegar, faz um VIP, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz um VIP e eu consegui pegar a técnica. Eu lembro que uma semana depois eu abri seu Instagram e falei, agora sim. Uma estrelinha. Agora sim. Você lembra, né, que eu te falei? Lembro. Eu mandei Foi muito você rápido, também. Tati. Você sempre foi muito assim. Gente, eu falo assim, ó. Eu ouvi isso do Joel J e eu sempre guardei. O aluno, ele precisa ser obediente. Se você tem um mentor, se tem uma instrutora que você gosta do trabalho dela, se você realmente estiver disposto a fazer um trabalho igual dela, eu quero um trabalho igual dela, só obedece, cara. Ele falou isso num curso e eu nunca esqueci. E eu lembro que você, a Jéssica, a Tati, a Lid, sempre foram obedientes. Uhum. E assim, não tem como não dar resultado. Eu falava uma coisa, você ia lá e fazia. Eu falava uma coisa pra Lid, primeiro ela reclamava, brigava, depois ela ia lá e fazia. Eu falava uma coisa pra Jéssica, ela ouvia, pensava, depois ela ia lá e fazia. E deu certo. Então, assim, quando você se dispõe realmente a... Eu quero aprender. Mas então você escuta quem está te ensinando, não tem como não dar errado. Não tem como não dar certo, entendeu? E eu lembro que você sempre foi muito assim. Eu falava, Tati, você tem que fazer isso. Você corria e fazia. Tati, você tem que ir pro passioneios. Eu vou pro passioneios. Já foi 2 vezes, né, amiga? Já fui 2 vezes. Graças a Deus. Gente, é isso aí. É só você obedecer, não tem como não dar certo. Porque assim... E eu sempre fui assim, muito obediente nisso, realmente. Sempre, porque eu queria realmente melhorar. E aí eu fui vendo que sempre que eu te ouvia, dava certo. Aí foi quando você falou pra mim... Aí eu perguntei sobre como que se tornava a estrutura.
Aí você falou o que precisava, dos cursos e tudo. Gente, tinha um curso que eu fui obrigada a fazer. Ai, gente, eu era muito exigente. Eu fiz um curso na base do ódio. Eu vou falar pra vocês, que foi o 3D. Você lembra? Lógico que eu lembro. Gente, eu não gostava do 3D. Que é lindo, maravilhoso, mas tem que gostar. Gente, ó, vocês que participam da Formaster hoje, coloca as mãozinhas pro céu e agradece. Cara, eu fazia essas meninas fazerem em 3D. E na formação elas tinham que me apresentar um projeto 3D, bonequinhos grandes, Gigantes. desse tamanho, todo feito ali ó, no pincel, modelado. Então, você que faz parte das minhas formações hoje, da Formaster, dá glória a Deus. Mas eu não me arrependo de nada. Porque assim, eu cobrei tanto de vocês que eu recebi em troca excelência. Então, não me arrependo. Claro que hoje a gente vive em outro mundo, hoje a gente está numa época mais básico, mais natural. Quanto mais natural, porque a gente passa por fases, né? Hoje a gente está muito... Na época eu usava muito 3D. E Hoje também era o que exigia na época, né? Isso, hoje a gente está muito na vibe do natural. Mas eu exigi muito de vocês e eu sei disso. Mas eu não me Mas foi arrependo, sabe bom. por quê? Porque hoje vocês são reconhecidos no mercado. Somos. Hoje vocês são referência. Quando alguém fala assim, vou lançar um acrílico, o que eles fazem? Manda tudo para as instrutoras da Michelle. Sabe por quê? Porque sabe que as instrutoras da nós dá Michelle são conta. boas, entendeu? Isso é verdade. Então eu não me arrependo de nada. Exigi mesmo, tô nem aí. Ai, eu gosto de estrutura. Me pede uma unha gigante que eu te entrego ela, linda, maravilhosa. Mas 3D, eu fiz. Não ficou assim aquelas coisas maravilhosas, não, do jeito que queria. Seu projeto foi um projeto de luxo? Tinha uns negocinhos vermelhos, não foi? Não. Qual que foi o seu? Aquele que tinha uns cachorrinhos, tinha um galo, tinha... Você caiu no do cachorro e do galo? Foi. Cara, hoje em dia? Aquele lá... Quem foi que fez? Teve uma de vocês que eu exigi também, que não gostava de 3D, que fez um projeto mais vermelhinho. Não lembro agora. Não. Mas... Foi. Você fez os bichinhos um em cima do outro. Fiz também. Lembrei. E aí, além desse curso, porque era 4 cursos que a gente tinha que Acho fazer. que é o celular dela, Francisca. E aqui tá com fone. Tinha uns 4 cursos que a gente tinha que fazer. Que eu não tinha. Que eu ainda não tinha. Porque eu exigi um monte. Era o Extreme. Era o Extreme, o 3D. Acho que os outros 2 eu já tinha feito. Eu acho. Que era o que eu tinha feito com você e as meninas, e o outro VIP contigo. Então, era esses 4. E aí, eu fiz pra mim poder Fazer a formação. E aí, a formação fiz no ano de 2020. Foi muito terrível essa formação. Não falo por causa assim, eu falo por causa da pandemia, lembra? Muito terrível. Ai, nossa. Foi. A gente fez a formação praticamente escondida, as meninas tinham dificuldade para conseguir voo, para vir. Foi na época que eu fiz uma cirurgia, não foi? Foi. E eu não podia nem sentar. E pensa numa ali de te substituir um tempo, lembra? Um dia. Foi. Nossa, foi muito complicado. Não só para nós, mas para mim também. Foi desafiador. Foi desafiador. Mas assim, a pandemia ela veio no final de 2019 para 2020, aí ficou 2021. Foi no começo de 2020. E a formação começou no começo de 2020. Foi, mas começou em 2019 a Formação? pandemia. A pandemia. Mas quando fechou mesmo já era fevereiro de 2020. Foi. Então, eu lembro, gente, que eu tava tão ruim um dia, tão ruim, mas era de nervoso. Nossa, sempre que eu vou fazer um curso, né, Mi? Eu ficava muito nervosa, a garganta fechava. Aí eu lembro que eu pensava que eu tava com Covid. Aí a Michelle, não entra! Só entra se fizer o exame de Covid. Uai, como é que eu faço? Nós estamos no meio da pandemia, E tá com a garganta doendo. agora lascou, meu Deus, o dinheiro pra fazer o exame. Lá vou eu pedir o cunhado de novo. Aí ele foi, me arrumou, fiz o exame, cheguei lá, não tinha nada. Mas você sabia que eu não tinha, porque você falou assim, não, Tati, você não tem, isso aí é coisa sua. Mas você tem que fazer para as meninas saberem. Responsabilidade? Que você não tá. Claro. Pra gente ficar com a consciência limpa. E eu fiz, né?
No outro dia eu já estava bem, era nervoso. A Tati, gente, na época da formação, a Tati enchia a casa dela de gente. Era. Todo mundo que vinha de fora ia pra casa dela. Era Eu mesmo. lembro. Eu coloquei... Não, amiga, precisa gastar dinheiro com hotel, não, vai lá pra casa. Oh, eu me colocava no Prêmio lugar todo mundo lá. das pessoas, porque assim, já estava difícil, né? Por causa da pandemia. As passagens eram mais caras, era difícil conseguir passagem. Era. A formação não era barata. Então, assim, tem todo um desafio. Gastar com hotel e tudo, sendo que eu podia ajudar. Lá em casa tinha 3 quartos livre. Né? Amiga, resumindo, você superou muitas dificuldades no mundo das unhas, né? Sim. Passou por muitos desafios, porque eu sei que passou por muitos. Teve uma época da sua vida que você estava muito abalada, se decepcionou com muita gente, Foi. passou por muita coisa. Mas o mundo das unhas, ele sempre te resgatou. Sempre. Né? Te resgatou da falta de dinheiro, te resgatou da tristeza, te resgatou de um monte de coisa, não foi? Me resgatou da depressão. Olha só. Porque Ou seja, eu fiquei, né? Eu fiquei... superação. Sempre. Eu sempre, às vezes, quando eu estava muito ruim da depressão, lá eu ia pro salão. Às vezes eu não queria trabalhar, mas eu ia para lá. Eu ia para parece que ali eu me sentia melhor naquele ambiente. Era um refúgio. Era o meu refúgio, era. Aí Aí eu voltei para a igreja também nesse tempo, mesmo com depressão e tudo, meninas. Eu sempre não me entregava. Eu não me entregava, porque eu ainda fui pro México 2 vezes, mesmo estando assim. Não, e vamos combinar que, tipo assim, não parecia que você estava passando por isso. Porque assim, eu não queria passar isso. Você estava sempre sorrindo, você estava sempre brincando, tudo que a gente chamava para fazer, você estava disposta. Uhum. Não dava para perceber que você estava com depressão, de jeito nenhum, Não. Tati. Não dava. Porque assim, eu não queria passar isso para as pessoas. Autorresponsabilidade. Entendeu? Eu queria que as pessoas se sentissem bem comigo. Eu nunca fui para a internet para falar de problema meu. Nunca. Mas, na verdade, vamos lá. Muito legal essa sua autorresponsabilidade, mas, dependendo das pessoas, é legal você se abrir. É legal você dividir, você ouvir, ser ouvida, sabe? Porque legal. se eu tivesse feito isso, eu acredito que eu não tinha me afundado tanto como eu me afundei. Se eu tivesse dividido isso com a Mi, porque ela se preocupava comigo, ela via que eu tinha sumido, ela, Tati, e aí, tudo bem? Saudade de você. Ela tentava, ela tentava puxar um assunto comigo, mas eu nunca me abri. Não, você não queria. E eu sempre respeito, falava, tem alguma coisa de errado aqui, mas eu chamo. Se a pessoa me der abertura, bem, senão eu respeito, lógico, né? E aí, eu tinha medo de passar essa... Porque eu sempre fui muito alegre mesmo. Então eu ficava com medo, eu vou ficar incomodando a mim com isso. Não, ela não merece isso, não sei o quê. Eu colocava umas coisas na minha cabeça que eu tinha que ficar pra mim. Eu não tinha que compartilhar isso com ninguém. Isso é algo pra gente muito ficar ruim. de olho. Uhum. A gente não pode. Então, às vezes, você que pode estar passando por esse mesmo problema que eu passei, porque eu saí disso. Não fica só pra você, porque é muito pior você ficar só pra você. Procure ajuda. A melhor coisa que você faz é procurar ajuda. Se abra com alguém, que você tenha confiança. Esteja com pessoas que te amam. Isso. E se aproxima mais de Deus. Porque eu estava muito distante de Deus. Então, quando eu resolvi me aproximar de Deus, quando eu resolvi me entregar para Ele realmente, pedir ajuda dEle de verdade, eu consegui. E aí eu comecei a ver que, me abrindo com as pessoas que realmente queriam meu bem, aquela carga foi ficando mais leve. Sabe o que eu lembro? Eu lembro assim, que a gente estava lá no Passioneios, no meio do evento, você sempre teve um compromisso. Você estava acompanhando uma oração e tinha o horário da oração. Às vezes você saía do curso para ouvir a oração. Ou seja, minha prioridade nesse momento, o curso é maravilhoso, estou aqui, quero aprender, mas minha prioridade é o quê? Deus. Foi. E eu achei isso bem legal. E isso me ajudou muito, muito mesmo. Porque, assim, quando a gente está nesse estado, quando você não vê ninguém com você, você tem que ver Deus com você. Porque, muitas das vezes, a gente não consegue lidar, assim, ao contar para uma pessoa, para outra. Mas se você entra para um quarto, não precisa entrar para um quarto, você se conecta com Deus. Só você e Ele. Já é o suficiente. Você já vai ver que você vai se sentir mais leve. E é legal que você busque a ajuda de um profissional ou de um ente querido, que você sabe que ali você pode confiar. É legal, porque aí você vai conseguir tirar essa carga que, né, a Michelle acabou de falar, de você.
Sozinha é mais difícil. Tudo, gente, sozinha é mais difícil. É muito mais difícil. Porque eu fiquei 2 anos e meio desse jeito. Olha, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses literalmente sumida da internet. Sim, nesses sim, últimos tempos. Sim. Então, assim, quem realmente tinha carisma por mim, me perguntava, Tati, tá tudo bem? E eu falava que tava, mesmo não estando. Eu falava, pra mim não afetar a pessoa, sabe? Eu não, tá tudo bem, logo eu volto. Eu falava assim, sabe? Logo eu volto. E assim, de tanto eu falar isso, eu fui ficando bem. Graças a Deus. Eu fui ficando bem. Porque daí eu falo que a palavra, ela tem poder. Tem muito. Porque eu não estava nada bem. Então, eu comecei a procurar Deus, eu comecei a me abrir com pessoas que realmente eu precisava me abrir, que eu acreditava nas pessoas. E isso foi muito bacana, eu ter feito isso. Isso me levantou. Então, tem mais ou menos uns 2 meses, ou 3 meses por aí, que eu ressurgi. Tô aqui. Gente, eu falo pra vocês, primeiramente é Deus na minha vida. Mas segundo, foi o mundo das unhas novamente que me resgatou. Tá vendo? Foi o mundo. Porque eu me sentia pior sem estar trabalhando. Porque assim, a pessoa, quando ela tá com depressão, tem dias que ela não consegue levantar da cama. Não, eu queria ficar só no quarto. E aí o único lugar que você queria estar era no salão, além do quarto. Era. Ou seja, gente, precisa de ajuda? Pede. Vai, procura um profissional, se cuida, se trata. Mas o gostoso disso tudo aqui, de ouvir sua história, é a unha, a beleza, essa força de vontade sua, ela teve com você desde o começo. Desde o começo, ela te resgatou de várias coisas. Então, assim, a sua profissão, ela te salva o tempo todo de várias coisas, se você realmente amar o que você faz, né, Tati? E, Tati, hoje você inspira muitas meninas. Esse seu jeito feliz. Eu sempre vejo, gente, a Tati era convidada para os eventos, ela vai como VIP, e aí ela chega lá e todo mundo gosta dela. E esse sorriso, e onde ela aparece, é sempre com um sorriso daqui e aqui. Isso inspira as pessoas. Isso inspira muito. E por trás, nem tudo é aquilo ali, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, mas quando você sorri, você conecta as pessoas, né? E aí você inspira muita gente hoje. E eu sei que tem várias pessoas hoje que podem estar passando por esse momento, que mesmo que não seja de depressão, mas tá no início, ou tá passando uma fase difícil, porque não é só no início que a gente passa dificuldade. Às vezes tem momentos da nossa vida que são mais desafiadores. Mas o que te inspira diariamente a ter uma vibe tão boa? Dá uma dica para as meninas. Como que você consegue, mesmo não estando bem, ter uma vibe tão alegre de chegar e sorrir, brincar? O que te motiva aí dentro? Olha, para falar a verdade, o que me motiva é Deus. Isso que eu queria ouvir. É Deus. É Ele que me levanta todos os dias. É Ele que me faz trabalhar com alegria. Então, assim, se você colocar Deus na sua vida em primeiro lugar, depois você coloca a sua família, depois você coloca o seu emprego. Porque eu estava colocando em primeiro lugar na minha vida o meu emprego. Depois eu punha Deus e depois eu colocava a minha família em terceiro lugar. Não tá certo. Tá errado. Primeiro é Deus, depois a sua família e depois o seu emprego. Porque se o emprego der errado, você tem a sua família. Mas com Deus nada dá errado. Entendeu? Então você que tá aí, ó, no fundo do poço, às vezes, como eu estive, porque eu saí para a honra e glória do Senhor Jesus, eu saí. Tem dias que, assim, a gente não tá, assim... 100%. 100%. E tá tudo bem. É normal, tá tudo bem. Mas não se deixe cair novamente. Não. Tá ruim? Coloque um louvor. Vai ouvir um louvor, vai ouvir uma pregação, vai ouvir algo que vai te deixar alegre, feliz. Porque se você vai ouvir alguma coisa que te deixe mal, você já tá mal, você vai ficar pior ainda, então você se afunda. Então procure estar perto das pessoas que te faz bem, que te quer bem também, porque isso influencia muito. Claro, né? O ambiente, né? O ambiente que a gente vive, ele molda a gente, né? Eu sempre falo, a casa, ela não é 4 paredes. Sua casa, o ambiente que você vive, ele te molda. Então, o ambiente que você está, ele te molda. Se você se fecha para uma doença e consegue se fechar ali, fica ali e não se adapta a outras pessoas, a tendência é só piorar, né? E se você está num ambiente onde as pessoas te amam, te acolhem, querem seu bem, aí já é totalmente diferente. Então, o ambiente, ele molda totalmente. Mas,
amei o nosso papo, foi muito bom mesmo. O que eu quero deixar para vocês mais uma vez gente, ela começou ali do zero, ela atingiu níveis assim de, poxa, tem um salão gigante e tal, e agora o que eu faço? Foi crescendo. Quando chegou lá em cima, falei, e agora como é que eu faço? E foi atrás, e correu atrás, e foi melhorando. Se decepcionou, claro, teve os seus momentos de dificuldade, mas ela continua ali, levantando cedo, correndo atrás. Então, assim, para de acreditar que existe um mundo perfeito. Para de esperar que existe uma época onde você vai viver que vai ser só bênção, só glória, só felicidade, porque não é. A gente passa por desafios o tempo todo. Empreender, resolver problema o tempo todo, é cair e levantar. A partir do momento que você não tem mais problemas, você não está empreendendo, porque você não está resolvendo problemas. Então, é sobre isso. Não espere que a sua vida seja sempre um mar de rosas, porque não vai ser assim. Esteja preparado para os desafios que vêm, porque é isso que faz a gente conseguir se manter onde a gente quer, onde a gente sonha. Verdade. Sua história é uma história de superação, uma história linda. Obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui hoje. Agora eu quero que você, sim, falou para as meninas de Deus, deixou suas dicas. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão passando por um momento difícil, mas que elas consigam passar com esse sorriso no rosto, igual você, para a gente finalizar. Primeiro, você não se deixar abater. As dificuldades, elas vêm, sim, vêm. Mas vocês têm que saber passar por cima de tudo isso. Porque quando, assim, a gente passa por cima... Não, eu não consegui. Começa de novo, bora, não tem problema. Vai assim, no fundo do coração, de boa. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês não desistam. Desistir não vai fazer as coisas melhorarem na vida de vocês, nunca. Perfeito. Tá? Porque, assim, por um tempo, eu pensei que isso fosse ser a solução na minha vida, mas não foi. Quando eu resolvi me reerguer, eu vi que desistir não era o melhor caminho. Então, não desista, tá? Coloca Deus na sua vida em primeiro lugar, que vai dar tudo certo. Arrasou, amiga. Desistir não é opção, gente. Desistir não te tira do seu lugar. Não te leva para lugar nenhum. Não te tira do lugar que você tá. Muito obrigada. Foi maravilhoso ter sua presença aqui. Eu tenho certeza que isso vai conectar com muita gente e que a sua história vai seguir sendo inspiração para muitas pessoas. Tenho muito orgulho de você. Amém. Obrigada. Também. Beijos. Beijo.